Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar esse sabadão maravilhoso falando sobre a rodada de ontem da Summer League, né? Tivemos a estreia da Summer League de Las Vegas e tivemos ótimos jogos. Tivemos os brasileiros, né, brilhando nessa rodada da Summer League. Tivemos a estreia do Victor Wembanyama, assim também como tivemos a estreia do Aman Thompson, do Scoot Henderson, do Grady Dick. Tivemos muitas estreias ontem e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos, tá bom? Antes, peço para que você deixe o seu like, que é super importante, ajuda muito o meu trabalho, e também irei recomendar que você se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que irá rolar na Summer League de Las Vegas. Eu irei cobrir todas as rodadas da Summer League de Vegas, então se inscreva para não perder nada, fechou? Vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória do Minnesota para cima do New Orleans Pelicans por 102-88, né, cara? O Minnesota controlou o jogo inteiro, né? O Minnesota foi muito dominante, conseguiu forçar 29 turnovers na equipe do Pelicans. O Pelicans não conseguiu jogar, a verdade é essa. O Leonard Miller jogou muito bem pelo lado do Minnesota, foram 16 pontos, 11 rebotes. O Brandon Williams também jogou bem pra caramba, mostrou muita coisa boa. Foram 24 pontos pra ele. Esses dois foram os grandes destaques do Minnesota. O Pelicans não teve muitos destaques, mas vale comentar sobre a atuação do Jordan Hawkins, né? O novato do Pelicans conseguiu 16 pontos, 5 assistências e foi um dos poucos, né, que se salvaram nesse time do Pelicans, porque, para ser bem sincero, o Pelicans jogou muito mal, cara. O Minnesota deitou no New Orleans Pelicans, a verdade é essa. O Milwaukee Bucks encarou o Denver Nuggets e conseguiu uma boa vitória por 92-85, né? Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, o Bucks conseguiu desgarrar ali no terceiro quarto, conseguiu abrir uma boa vantagem e sustentou essa vantagem até o final do jogo, mesmo com o Denver pressionando bastante, né? O MarJon Beauchamp, né, jogador do Milwaukee Bucks, foi o grande destaque da partida. Foram 23 pontos para ele e 8 rebotes. Foi um ótimo jogo do Beauchamp. Pelo lado do Denver, vale falar sobre o Peyton Watson, né? O Peyton Watson conseguiu um bom jogo. Foram 23 pontos, 3 roubos de bola e 3 bloqueios. Tá aí um moleque que deve ganhar bons minutos no Denver nessa próxima temporada, até porque o Denver não se movimentou tanto na free agency. Então, muito provavelmente, alguns desses meninos que estão jogando a Summer League pelo Denver devem ganhar espaço na rotação. E eu acredito que o Peyton Watson tem uma grande chance de ganhar mais minutos nessa próxima temporada. Cleveland e Brooklyn fizeram um jogo muito bom, muito disputado, e o Cavs conseguiu vencer por 101-97, muito por conta da ótima atuação do Sharife Cooper, né? O Sharife Cooper comandou a equipe do Cleveland, foram 27 pontos para ele. Ele conseguiu também ter um excelente aproveitamento nos arremessos, 8 de 12 no field goal, 2 de 4 na bola de 3. O Sharife foi o grande nome da partida. Vale destacar também o Emoni Bates, né? O Emoni Bates jogou muito bem na sua estreia pelo Cleveland. Foram 16 pontos para ele, matou boas bolas de 3. Teve uma boa presença também dentro do garrafão. Gostei da estreia do Emoni Bates, mas eu gostei ainda mais do Sharife Cooper, que liderou o Cleveland para essa vitória. Sacramento e Hawks também fizeram um ótimo jogo. O Kings venceu por 80-76 com um show do pivôzão Neemias Queta, né? Com o Keegan Murray de fora, né? O Keegan Murray não jogou esse jogo, inclusive, na minha visão, o Keegan Murray nem tem que jogar a Summer League de Vegas. Ele já jogou muito já na Summer League, né? Ele já esteve muito em quadra na Summer League, na California Classic. Então, se eu sou o Sacramento, eu poupo o Keegan Murray. E com ele de fora, quem acabou brilhando foi o Neemias Queta, né? Ele conseguiu um duplo-duplo, foram 13 pontos, 12 rebotes, 2 roubos de bola. Conseguiu também criar bem no handoff, né? Ele trabalhou bem fora do garrafão, distribuiu
boas assistências, bons passes, então ele foi o grande nome dessa vitória do Kings, que não foi fácil, tá? Não foi um jogo fácil. O Hawks engrossou o caldo para cima do Kings, muito por conta do excelente aproveitamento que o trio Kabengele, AJ Griffin e Brady Manek teve no perímetro, né? Esses três combinaram para 11 de 22 no perímetro, mataram muita bola, só que o Neemias Quetá acabou com a partida e o Kings venceu. Vamos agora falar sobre Chicago Bulls e Toronto Raptors, né? Com o brasileiro Iago dos Santos brilhando, o Chicago venceu o Toronto por 83-74. Seguinte, o Toronto começou o primeiro quarto melhor, né? Começou melhor. O armador Marcus Noel criou excelentes jogadas, principalmente batendo pick and roll com o Moses Brown, e o Toronto conseguiu abrir ali uma boa vantagem nos 5 primeiros minutos. Nos 2 minutos finais do primeiro quarto, o Bulls conseguiu se recuperar muito por conta do Iago, né? O Iago veio bem demais do banco, matou uma belíssima bola de 3 no finalzinho do segundo quarto e fez com que o Chicago conseguisse o empate. No segundo quarto, a defesa do Bulls atuou muito bem, né? O Bulls conseguiu forçar 7 turnovers no segundo quarto, e no ataque o time criou ótimos arremessos. O Iago, inclusive, jogou bem pra caramba no segundo quarto. Só ele foi responsável por 8 pontos marcados pelo Chicago Bulls, né? Ele meteu uma bola de 3, uma bolaça de 3, inclusive, e distribuiu 2 assistências, né? E Chicago conseguiu levar 8 pontos de vantagem para o intervalo. Indo para o terceiro quarto, o Toronto iniciou bem o terceiro quarto, né? Botou muita pressão no Chicago Bulls. O Grady Dick finalmente apareceu no jogo. O primeiro tempo do Grady Dick não foi bom, não matou nenhuma bola. Mas no terceiro quarto não, ele apareceu bem, matou uma bola de 3, conseguiu ali aparecer bem também nos rebotes. O Noel, que apareceu bem no primeiro tempo, continuou jogando bem no terceiro quarto, e o Toronto conseguiu encostar no placar, só que, muito por conta do ótimo desempenho do Iago no terceiro quarto, que entrou muito bem nos 3 minutos finais, o Chicago conseguiu sustentar a sua liderança e foi para o quarto período na vantagem. E vale destacar uma bolaça de 3 que o Iago meteu no terceiro quarto. Ele chutou lá da área Curry, né? Ele chutou ali daquela área que só o Stephen Curry mata a bola. O Iago conseguiu matar uma bolinha de lá. Nossa, cara, foi uma bolaça. Recebeu ali no lateral, passou, chamou a marcação e meteu-lhe de 3. Foi uma bolaça do Iago. Fora ótimos passes que ele conseguiu encontrar usando o pick and roll, cara. O Iago jogou muito bem no terceiro quarto. E no quarto período, apesar do Noel ter matado boas bolas e ter ali ameaçado buscar o empate, o Chicago Bulls sustentou a sua liderança e garantiu a sua vitória, né? O Iago, na minha opinião, foi o grande destaque do Bulls, tá? Para mim, o Iago foi o melhor jogador do Bulls. Foram 9 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, 3 bolas de 3, tudo isso vindo do banco, cara. O Iago mostrou tudo. Mostrou seu arsenal de dribles, mostrou uma confiança gigantesca para tentar arremesso. Pô, aquela bola que ele meteu no terceiro quarto, pô, você precisa de muita confiança para meter uma bola daquela. E o Iago mostrou isso, muito seguro nos passes, conseguiu algumas boas jogadas de efeito, trabalhou bem no pick and roll, trabalhou bem na transição, defendeu bem, né? Ele conseguiu ali ter um bom desempenho defensivo, muito por conta do Noel, que foi o seu matchup, ter uma altura semelhante com a dele. Então a altura do Iago não foi um grande problema nesse jogo. Então, cara, o Iago mostrou tudo que ele tem, e com mais minutos ele teria mostrado ainda mais. Tá aí um cara que deve ter mais minutos no próximo jogo. Se tem um jogador que aproveitou os poucos minutos que teve nessa primeira rodada da Summer League, esse cara foi o Iago. O Iago aproveitou cada minuto que ele teve. Impressionante. Pelo lado do Toronto, vale destacar o Noel, né? Foram 17 pontos,
e 4 bolas de 3 pro armador do Toronto, que inclusive meteu-lhe uma bolaça no quarto período, que foi coisa de louco, né? Assim como o Iago, ele meteu essa bola ali da área Stephen Curry, né? Da região Stephen Curry. Bolaça do Noel. E vale destacar também o Grady Dick, né? Que não teve um bom jogo, né? Foi um destaque negativo. O Grady Dick, né? 3 de 12 no field goal e 2 de 9 para 3 pontos. Não foi uma boa estreia do Grady Dick na Summer League, né? E por falar em brasileiro brilhando, vamos falar sobre Gui Santos, né? Apesar da derrota do Golden State para o Lakers por 103-96, o Gui Santos jogou pra cacete. Jogou muita bola o nosso brasileiro. O Golden State iniciou bem o primeiro quarto e o Gui, nossa, cara, o Gui jogou demais. O Gui jogou demais no primeiro quarto, meteu 2 bolaças de 3 o Gui, conseguiu bons drives e o Warriors conseguiu abrir 8 pontos aos 4 minutos. Só que, nos 4 minutos finais, a defesa do Lakers brilhou, né? O Lakers cedeu apenas 4 pontos nesses 4 minutos finais, e com o ataque fluindo bem, com o Schifino, com o Max Christie, o Lakers conseguiu buscar a virada. O Gui Santos apareceu novamente muito bem no segundo quarto, conseguiu encaixar bons drives, sabe, atacou muito bem a cesta, conseguiu uma belíssima and one, só que o Lakers acabou tendo muito mais volume de jogo, né, cara? O Schifino achou ótimos passes, o Christie conseguiu marcar 7 pontos e meteu-lhe um pôster simplesmente absurdo, e o Lakers foi pro intervalo com uma vantagem um tanto quanto confortável. No terceiro quarto, o perímetro do Lakers apareceu bem pra caramba, o Lakers matou 5 bolas de 3 e conseguiu desgarrar pra caramba no placar. O Golden State não jogou bem no terceiro quarto. A melhor jogada do Warriors no terceiro quarto foi uma dunk do Gui Santos, mas tirando isso, o Warriors não conseguiu fazer muita coisa, né? O Quinones, que jogou muito bem, né, na California Classic, não jogou bem esse jogo. O próprio Podziemski também não jogou bem. Então o Lakers acabou abrindo uma vantagem bem confortável no terceiro quarto. E no quarto período, apesar do Gui e do Quinones terem, né, matado boas bolas, terem pontuado bem, né, os dois combinaram para 16 pontos, faltou ajuda, né? Faltou ajuda. O time do Warriors tijolou muito no perímetro, o time chutou 3 de 14 para 3 pontos no quarto período, e o Lakers se aproveitou, né, desses erros, contra-atacou muito bem e garantiu a sua vitória. Porém, o destaque do jogo foi do Warriors, foi o Gui Santos. O Gui Santos foi o grande destaque da partida, 25 pontos, 7 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, 9 de 15 no field goal e 3 de 8 na bola de 3. O Gui Santos mostrou tudo que podia mostrar nesse jogo. E sabe o que é melhor? Ele teve uma atuação espetacular com o Steve Kerr na arquibancada. O Steve Kerr estava assistindo o jogo e ele viu o potencial do Gui Santos. O Gui Santos mostrou tudo que ele tem. Força no drive, bom arremesso, bom trabalho off-ball, teve ótimas posses defensivas, o Gui Santos teve ótimas posses defensivas, mostrou um bom time para rebote, mostrou uma versatilidade ofensiva e defensiva que com certeza impressionou o Steve Kerr. E sabe o que foi melhor? O que foi melhor do que o Gui Santos ter mostrado tudo isso na frente do Steve Kerr foi o seu concorrente não ter mostrado nada. O Quinones, ele tá brigando com o Gui por uma vaga no training camp do Warriors. Isso é mais do que óbvio. E, para a felicidade de nós brasileiros que estamos torcendo pro Gui, o Quinones jogou muito mal. O Quinones jogou muito mal. Tirando o quarto período, onde ele conseguiu marcar 8 pontos, durante todo o jogo ele foi mal pra caramba. Tomou péssimas decisões, foi muito bem marcado, não defendeu bem. Então, além do Gui ter mostrado tudo que tinha, o Quinones, que é o seu concorrente, não mostrou nada para o Steve Kerr. Então, foi um bom jogo para o Gui Santos, apesar do Warriors ter sido derrotado. Pelo lado do Lakers, que venceu o jogo, vale destacar o Max Christie, né? O Max Christie, segundo anista do Lakers, jogou bem pra caramba, 22 pontos, 7 rebotes, mas não foi melhor que o Gui Santos. Não foi melhor
do que o Gui Santos. Vamos falar agora sobre o melhor jogo que tivemos nessa rodada da Summer League, né, cara? Vamos falar sobre Houston Rockets e Portland Trail Blazers. O Houston venceu o Blazers por 100-99 com um game winner simplesmente fantástico do Jabari Smith. Vamos lá. No primeiro quarto, tivemos um equilíbrio muito grande e os dois grandes protagonistas do jogo apareceram muito bem. Pelo lado do Blazers, o Scoot Henderson teve um alto volume de jogo, foi muito agressivo, atacou muito bem o aro, meteu 13 pontos, 3 rebotes, 3 assistências e foi ele quem comandou o ataque do Blazers. Pelo lado do Houston, o Amen Thompson, que foi pick 4 no draft, também jogou muita bola no primeiro quarto, né? Ele marcou 9 pontos em apenas 7 minutos, infiltrou bem, achou bons passes e conseguiu comandar muito bem o ataque do Houston. E vale destacar o ótimo desempenho do Tari Eason, né? O Tari Eason do Rockets jogou muito bem no primeiro quarto, meteu 8 pontos, meteu-lhe um bloco no Shedon Sharpe, que foi coisa linda, e foi ao lado do Amen Thompson o grande destaque do time do Houston. Mas quem levou o primeiro quarto foi o Blazers, 32-30. No segundo quarto, tivemos o Cam Whitmore chamando um pouquinho mais o jogo. Ele não apareceu tanto no primeiro quarto, só que no segundo ele começou bem o segundo quarto, atacando muito a cesta, né, atacando muito em transição. Ele se aproveitou que o Amen Thompson, que o Jabari Smith, que o Tari Eason estavam no banco e monopolizou totalmente o jogo e até que achou boas bolas. Só que o Portland teve um desempenho muito melhor no perímetro e conseguiu abrir uma boa vantagem, mesmo com o Cam Whitmore sendo mais agressivo. E quando o Shedon Sharpe voltou do banco, aí as coisas melhoraram ainda mais para o Blazers, né? O Shedon Sharpe criou ótimos arremessos no perímetro, mostrou uma ótima criação no 1 contra 1, conseguiu também achar boas infiltrações e a vantagem do Blazers aumentou ainda mais. E uma coisa que acabou, na minha opinião, prejudicando um pouquinho o Houston nesse segundo quarto foi o excesso de bolas que o Cam Whitmore forçou. Quando o Amen Thompson, o Tari Eason e o Jabari estavam no banco, eu até entendi ele capitalizar, ele monopolizar demais o jogo, porque ele era o melhor jogador em quadra pelo Houston. Só que mesmo quando o Amen Thompson, o Eason e o Jabari voltaram, ele continuou forçando, continuou monopolizando e ele desperdiçou muita bola e gerou muito contra-ataque para o Blazers. E o Blazers, que não foi bobo nem nada, capitalizou bem em cima desses contra-ataques e conseguiu ir para o intervalo com uma boa vantagem. A única coisa boa que o Houston teve no segundo quarto foi o trabalho defensivo do Amen Thompson. O Amen Thompson defendeu muito bem o Scoot Henderson na reta final do segundo quarto, mas tirando isso, o Houston não conseguiu fazer muita coisa, muito por conta dessas bolas que o Cam Whitmore forçou. O Cam Whitmore prejudicou o Houston no segundo quarto, pelo menos na minha humilde opinião, né? No terceiro quarto, o Houston conseguiu reagir graças ao Jabari Smith, né? O Jabari, que foi muito mal no primeiro tempo, voltou bem para o terceiro quarto, foi bem mais agressivo, começou a infiltrar, começou a matar bola de 3, e depois de uma bola de 3 e de uma and one, que ele conseguiu em sequência, o Houston conseguiu empatar o jogo. O Amen Thompson começou a criar um pouquinho mais, começou a distribuir ótimos passes, inclusive que belíssimos passes do Amen Thompson no terceiro quarto. Realmente ele foi muito bem, só que o Blazers conseguiu reassumir a liderança depois de contra-atacar muito bem, né? O contra-ataque do Blazers funcionou super bem nesse jogo e foi graças a esses contra-ataques que o Blazers abriu de novo vantagem no terceiro quarto e levou uma boa vantagem para o quarto período. Uma coisa ruim que acabou acontecendo no terceiro quarto foi a lesão do Scoot Henderson, né? O Scoot acabou lesionando o ombro e não voltou mais para a partida e ele é dúvida para o restante da Summer League. Eu, inclusive, duvido muito
que o Blazers coloque o Scoot Henderson de novo em quadra na Summer League. O que vai acontecer, na minha opinião, é o Blazers tirar o Scoot da Summer League e poupar ele para a temporada. Algo parecido com o que o Blazers fez com o Shadon Sharpe na última Summer League, né? O Shadon Sharpe também machucou no primeiro jogo e não voltou mais para o restante da Summer League. Eu acredito que é isso que o Blazers vai fazer, né? Hoje, inclusive, o Scoot deve passar por uma ressonância magnética. Pois bem, o quarto período começou com um show de enterradas do Cam Whitmore e do Tari Eason. Os dois embalaram duas dunks simplesmente fantásticas e conseguiram colocar o Houston na liderança. Só que depois de um posterizing absurdo do Shadon Sharpe na transição, o Blazers retomou a liderança ali por volta dos 4 minutos. O Amen Thompson, juntamente com o Tari Eason, pressionaram o Portland, conseguiram pontuar bem e colocaram o Houston a uma posse de desvantagem apenas, né? Conseguiu diminuir a desvantagem para apenas uma posse. Só que no finalzinho do jogo, cara, nos últimos minutos, o Amen Thompson acabou se lesionando, né? O Amen Thompson acabou torcendo o tornozelo e saiu de quadra, né? Saiu de quadra e a sensação que passou foi que o Houston não iria conseguir buscar a vitória, porque deu uma balada, né? Quando você perde, né, um cara como o Amen Thompson, que desse elenco do Houston da Summer League talvez seja o cara mais hypado, dá uma baqueada. E aí, a sensação que passou foi que o Houston não ia conseguir a virada depois da saída do Amen Thompson, mas não foi o que aconteceu. Faltando 9 segundos para o jogo acabar, né, e com o Houston perdendo por 3, o Jabari sofreu uma falta no perímetro. De início, a arbitragem deu 3 lances livres para ele, só que depois reverteu para apenas 2. Ele converteu os 2 lances livres e faltando 0,6 segundos, o Houston retomou a bola, pediu timeout e aí tivemos o Jabari brilhando. Faltando 0,6, se eu não me engano, foi o Tari Eason que cobrou o lateral. Ele achou um passe para o Jabari e mesmo desequilibrado e com nenhum tempo para carregar, né, o arremesso, o Jabari jogou a bola do jeito que deu e ela caiu. Ela caiu e o Houston Rockets venceu a partida com um game winner sensacional do Jabari Smith, né? Destaques da partida pelo lado do Houston, o Jabari Smith com 33 pontos, 7 rebotes e 3 bolas de 3. Foi o grande destaque, né? O Jabari no segundo tempo jogou muito bem, só que ainda falta consistência para o Jabari. E uma coisa que eu não gostei muito de ver foi a falta de evolução física do Jabari, né? Fisicamente ele tá a mesma coisa que ele tava na última temporada. Eu esperava ver um Jabari um pouquinho mais forte. Não gostei, né, de não ter visto essa evolução física nele, porém ele deu a vitória para o Houston, então temos que elogiar. O Cam Whitmore, apesar de ter forçado muito o jogo, conseguiu 14 pontos, 11 rebotes e 2 roubos de bola, então não dá para dizer que ele jogou mal, mas para mim ele forçou muito o jogo. O Tari Eason jogou bem pra caramba, 20 pontos, 4 bloqueios, defendeu bem demais o Shadon Sharpe, que jogaço do Tari Eason, como é bom o Tari Eason. E o Amen Thompson, apesar da lesão, ele conseguiu ter ótimos números, né? 16 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 4 bloqueios. Eu gostei demais da defesa do Amen Thompson e dos seus passes, né? Ele realmente mostrou que é um passador bem interessante. E jogou de armador, né? Eu tinha uma dúvida em relação à posição que o Amen Thompson iria jogar na Summer League, mas ficou claro, ele vai jogar de armador. Não sei se na NBA, na temporada regular, ele vai atuar como armador também. Acho que não. Mas na Summer League ele deve atuar como armador, mas tem que ver se ele vai voltar, né? Porque a torção pareceu ser meio serinha, né? Não sei se é algo que pode preocupar pensando na estreia na temporada regular, mas pensando em Summer League, eu acho que ele não volta mais. Se eu sou
a galera do Houston, inclusive, nem boto mais o Amen Thompson para jogar. Eu preservo o Amen Thompson e preservo também o Scoot Henderson se eu fosse né, da comissão do Blazers. Não vale a pena arriscar perder esses dois caras pro início da temporada regular. Não vale a pena. Pelo lado do Portland, vale destacar o Shaedon Sharpe, que jogou muito bem, 21 pontos, 8 rebotes, 2 roubos de bola e 2 bloqueios, inclusive. Ele conseguiu um bloqueio para cima do Cam Whitmore, que foi lindo de se ver. E vale destacar o Scoot Henderson, né, que apesar de ter se lesionado no terceiro quarto, conseguiu ótimos números, 15 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Né? Enquanto esteve em quadra, o Scoot Henderson, ele jogou muito bem. Né? Enquanto esteve presente, ele jogou bem pra caramba. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre o jogo mais hypado da rodada, que foi Spurs e Charlotte Hornets, né? Confronto entre Victor Wembanyama e Brandon Miller, e o jogo terminou com a vitória do San Antonio por 76-68, mas se teve alguém que não comemorou essa vitória, foi o Wembanyama, porque ele decepcionou na estreia. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo. Bom, tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque estava passando o carro da pamonha aqui na minha rua. Inclusive, comente aqui, o carro da pamonha passa na sua rua? Comenta aqui que eu quero saber. Aqui passa direto. Passa direto o carro da pamonha e o carro do ovo. Passa direto. Então, peço desculpas pela pequena pausa que eu tive que dar no vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre o jogo San Antonio e Charlotte Hornets. No primeiro quarto, né, tivemos um Brandon Miller aparecendo muito bem. Né? O Brandon Miller começou bem o jogo, matou ali 2 bolas de 3, só que o restante do time do Hornets foi mal demais, cara. Como é ruim esse time do Hornets. E aí, o San Antonio Spurs, que também não foi nenhuma maravilha, mas né, o San Antonio tinha ali jogadores melhores, né? Tinha ali o Malaki Branham, tinha ali o próprio Victor Wembanyama, e o Spurs conseguiu se aproveitar dos erros do Charlotte e conseguiu abrir uma boa vantagem. O Wembanyama, ele não começou bem o primeiro quarto, só que ele terminou bem, né? Conseguiu ali um crossover muito bonito, conseguiu distribuir uma assistência, conseguiu ali uma end one. Então, o Wembanyama começou mal o primeiro quarto, mas terminou bem e o Spurs conseguiu abrir uma boa vantagem. No segundo quarto, o Wembanyama não jogou bem. No segundo quarto, o Wembanyama foi bem ruim, principalmente no ataque. Na defesa, ele até apareceu bem, conseguiu ali 2 blocos, um em cima do Brandon Miller e o outro em cima do Amari Bailey. Só que no ataque as coisas não fluíram. Só que, para sorte do Spurs, Champagne, Malaki Branham estavam bem no jogo, né? Criaram muito bem, pontuaram muito. E como Charlotte simplesmente não tinha material humano para reagir, o Spurs foi para o intervalo com uma vantagem extremamente confortável. No terceiro quarto, o Hornets conseguiu botar uma pressãozinha no Spurs. O Kai Jones meteu-lhe um pôster para cima do Wembanyama, que foi coisa linda. O Brandon Miller também conseguiu uma belíssima enterrada e um belo crossover para cima do Wembanyama. E o Charlotte conseguiu pressionar, mas não chegou a empatar porque o Spurs se manteve pontuando, principalmente com o Champagne. E no quarto período, o Spurs só controlou o jogo, né? Em nenhum momento o Spurs foi ameaçado e conseguiu terminar com a vitória. E o Wembanyama fechou o jogo conseguindo matar uma bola de 3, né? Ele que tijolou durante toda a partida, pelo menos ali no finalzinho do quarto período, ele encontrou uma bolinha de 3, inclusive matou a bola de 3 e foi para o lance livre, né? Ele conseguiu uma jogadinha ali de 4 pontos. Pegando aqui os números da partida para vocês, deixa eu só puxar aqui os números do Brandon Miller também, que eu acabei esquecendo de anotar. Mas ele jogou bem, o Brandon Miller, tá? Já adianto que ele jogou bem. Ó, aqui os números da partida.
Pelo lado do Hornets, o Brandon Miller foi o destaque, né? Foram 16 pontos e 11 rebotes para o Brandon Miller, conseguiu 3 roubos de bola, 1 bloqueio. Brandon Miller jogou muito bem, foi o melhor jogo dele na Summer League, né? Levando em consideração também os jogos da California Classic. O Kai Jones conseguiu ali o pôster para cima do Wembanyama, que foi muito bonito, conseguiu ali 7 pontos, conseguiu 2 roubos de bola, 10 rebotes, ele também foi um destaque pelo lado do Hornets, mas para por aí, né? Miller e Kai Jones. Todo o restante do time do Hornets foi uma grande tragédia. Pelo lado do Spurs, o Champagne foi o melhor jogador da equipe. Foram 20 pontos para ele, 8 rebotes e 6 assistências. Malaki Branham também jogou bem, 17 pontos para ele, 4 bolas de 3, inclusive. Ótimo jogador Malaki Branham, hein? E é um cara que eu já tô falando, ó, desde a época do draft, hein? Jogou muito bem Malaki Branham. O Wembanyama, defensivamente, ele jogou bem. 5 blocos, 8 rebotes, né? Ótimas posses defensivas, principalmente defendendo o perímetro. Só que no ataque, o Wembanyama ele foi uma tragédia, né? No ataque, o Wembanyama foi muito mal. 2 de 13 no field goal, 1 de 6 para 3 pontos, 3 turnovers. Assim, não dá para dizer que não foi uma decepção a estreia do Wembanyama. Foi uma decepção porque o hype, a expectativa criada foram enormes, né? Todo mundo estava ansioso para ver o Wembanyama jogar e ele não teve uma grande performance. Mas não dá para dizer que foi o fim do mundo também, não dá para taxar o moleque de bust por conta de um jogo ruim na Summer League. Não dá, não dá. Ele mostrou muita coisa boa. Mostrou muita coisa boa. O crossover que ele meteu no primeiro quarto foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa. Os passes que ele encontrou durante a partida foram muito bons. Ele se mostrou um cara que consegue criar muito bem para os seus companheiros. Ele já havia mostrado isso na Liga Francesa. Só que no jogo de ontem ele comprovou essa sua qualidade. Então, ele mostrou muita coisa boa, só que, obviamente, mostrou muita coisa ruim também, né? O seu arremesso não entrou, né? Eu senti um pouquinho de falta de vontade para brigar por rebotes. Foi uma decepção, mas eu não diria que foi o fim do mundo. Ai, meu Deus, bust, troca ele, San Antonio. Não, não é para tanto, pelo menos na minha opinião, né? Pois bem, vamos encerrar aqui o vídeo, que já ficou muito longo, né? Eu agradeço a todo mundo que esteve comigo até aqui. Peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E caso você queira assistir todos os jogos da Summer League ao vivo, recomendo que você assine o NBA League Pass, porque pelo League Pass você conseguirá assistir todos os jogos da Summer League de Vegas. E assinando o League Pass, usando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você terá direito a um desconto na hora da assinatura e a um período de teste gratuito. Então, aproveite e garanta já o seu League Pass, link no primeiro comentário fixado, tá bom? Rapaziada, é isso. Grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau.